De abrir as nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? A gente começamos aí um novo ano, né? E uma das coisas que eu sempre observo é que quando vai terminando um ano, a gente, naturalmente falando, nós nos enchemos de expectativas, né? Esperando um novo ano, o que vai acontecer, né? Projetos, planos. Só que quando começa o outro ano, né? Daqui a pouco ele já vai ficando velho, né? A gente vai vendo que, embora, né, a gente tenha projetos e alguns deles a gente consiga tornar real, né, fazer, embora tenha alguns sonhos nossos se realizem, né, a gente nota que cada ano tem sido mais difícil. Eu não sei se é porque também a gente vai perdendo o vigor, né, a gente vai envelhecendo, mas com certeza, mesmo para os mais jovens, né, se nós temos discernimento, a gente vai notando que cada ano vai ficando mais difícil, né? As coisas que nos cercam, né? As situações que se levantam neste mundo, as pressões sobre nós, filhos de Deus, que não somos desse mundo, né? Somos cidadãos celestiais. Essas pressões elas vão aumentando consideravelmente. E eu fiquei lembrando aqui eu tenho lembrado nesses últimos dias dessas várias passagens, né? Principalmente essas particulares do Senhor com os seus discípulos no mar, nas águas, né? E algumas outras passagens que eu vou apenas mencionar aqui para os irmãos, depois vocês podem ler, em que o Senhor Deus, ele se revela estando num momento de caos, num momento em que há uma crise, né? O Senhor, às vezes, ele não se manifesta antes, né? Livrando os seus discípulos, livrando os seus servos, mas ele se manifesta no meio da tempestade, no meio do caos. Então, algumas situações interessantes, né? Lá com Daniel, por exemplo, quando Daniel é lançado na cova dos leões, né? O Senhor poderia ter lhe livrado antes? Poderia. O Senhor poderia tê-lo tirado dessa situação antes dela acontecer, né? O Senhor poderia ter mandado uma praga ali e matado aquelas pessoas que estavam, né, armando as situações contra Daniel, mas o Senhor não fez isso. Também com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? O Senhor também não os tirou da fornalha antes, né? Não livrou eles do perigo da fornalha, mas o Senhor os tirou da fornalha quando estavam lá dentro. E eu fico sempre pensando nisso, irmãos, porque a vida cristã, ela muitas vezes, né? As coisas que o Senhor nos livrou antes, nós não sabemos ainda, né? Nós talvez saibamos na eternidade, né? As coisas que iriam nos acontecer e o Senhor nos livrou. Mas o testemunho que damos é que o Senhor sempre nos livra no meio do caos. O Senhor sempre nos guarda no meio da tempestade, o Senhor sempre nos guarda quando nós estamos numa situação de calamidade, né? Nas nossas almas, nos nossos corpos, nas nossas mentes, né? Nas nossas famílias, neste mundo, entre os irmãos, em todas as situações, nós testemunhamos que o Senhor, ele é aquele que nos guarda. Muitas vezes o Senhor nos permite passar por um bom tempo em algumas situações.
né? Outras vezes ele nos livra logo no início. Mas tudo isso é testemunho de que o Senhor, ele é um Deus que cuida de nós. Como é que nós testemunharíamos de Deus, um Deus que nos livra, um Deus que nos guarda, se nós não passássemos por situações difíceis? Aí eu me lembrei lá em Josué, né, depois os irmãos e as irmãs também podem voltar lá e ler. Então nós temos 2 relatos na Bíblia em que o Senhor abriu o mar para que o seu povo passasse. Né? No primeiro, com Moisés, o Senhor ele manda que Moisés, né, ele erga, né, o seu cajado lá, e o Senhor ele faz então um vento que sopra ali durante toda a noite, e eles ainda, né, do lado de fora das águas, eles observam, eles assistem a glória e o poder de Deus abrindo o Mar Vermelho. Depois nós temos essa passagem igual em Josué, mas aqui há uma diferença. Eles já tinham passado o Mar Vermelho, né? Agora ali na beirada ali do Jordão, na beirada do rio, né? O Senhor fala com eles, ó, aqui o que vocês vão fazer é o seguinte: quando os sacerdotes que estiverem levando a arca pisarem nas águas, elas se abrirão. Ali é diferente. Talvez isso mostre para nós que na vida cristã nós precisamos amadurecer. No primeiro momento, o Senhor faz o mar abrir na sua frente sem você ter nenhuma, entre aspas, participação nisso. Você não molha os seus pés. No segundo momento, o Senhor fala, você vai ter que entrar. E quando você entrar, eu vou fazer o milagre. E é assim, irmãos. É dessa maneira que nós vivemos. Nós vamos nas situações e às vezes nós falamos assim, mas Senhor, eu não vou conseguir atravessar esse rio. Eu não vou conseguir atravessar esse mar, essa situação. O Senhor precisa abrir essas águas para que eu passe por elas. O Senhor fala, não, você vai entrar. E quando você tocar nessas coisas, elas vão. Aí eu vou, com o meu poder, eu vou resolver essa situação. A nossa fé, ela precisa amadurecer. Nós precisamos começar a obedecer o Senhor, ainda que a gente saiba que nós vamos ter que molhar os pés em algum momento, em algumas situações. O que isso tem a ver com este momento? É porque eu creio, irmãos, né, que o fato do Senhor ter nos dado esse momento, no nosso caso, todos os domingos, né? E aqui lá em Atos, eles partiam pão de casa em casa, a gente não sabe qual que era a periodicidade disso, mas era provavelmente muito maior do que a que nós temos. Mas, de qualquer maneira, irmãos, esse mandamento do Senhor, essa instituição do Senhor é para nos lembrar disso. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco todos os dias. Essa é uma palavra solene, uma palavra séria, uma palavra de graça para cada um de nós aqui. Se você no seu coração tem pensado que Deus te abandonou, eu diria que você está até mesmo pecando. Porque você está dizendo, Deus é mentiroso. O Senhor Jesus é um mentiroso. Ele disse que estaria comigo. Se você é um resgatado verdadeiro, se o Senhor te salvou verdadeiramente, e você pensa que você está sozinho, você está dizendo que o Senhor é um mentiroso e incapaz de cumprir as suas promessas. Quando nós partimos o pão, é esse testemunho que nós damos. Senhor, muitas vezes eu estou andando e eu estou sentindo que os meus pés estão molhados. Eu estou sentindo que eu estou entrando nas águas. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para abrir as águas. Assim como tantas vezes o Senhor já fez, né? Eu apenas observei algumas situações que elas mudaram radicalmente de um momento para o outro, sem que eu entrasse nelas. Agora, nos momentos em que eu entro neles, eu também confio no Senhor. Eu dou testemunho de que o Senhor é real. Eu testemunho de que quando eu parto o pão com os meus irmãos, eu estou dizendo isso para os principados, potestades, para os homens, para as mulheres, para as pessoas que me rodeiam. Eu estou dizendo, estou testificando que meu Deus, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele não é mentiroso. Ele nunca mentiu, Ele nunca me iludiu.
Ele nunca disse para mim, Celso, eu vou estar com você todos os dias até a consumação do século. E em algum desses dias ele falhou comigo, nunca. Mesmo quando as coisas foram o contrário do que eu achei que deveriam ser. Irmãos, prestem atenção. Nós vivemos, todos nós aqui, todas as pessoas que conhecem a Deus e as pessoas que não conhecem a Deus, todos nós vivemos num mundo cheio de sinais e milagres de Deus. Vou te dar só um exemplo. Você não tem nenhum poder sobre o seu corpo no sentido de te manter vivo. Nenhum. Se nesse exato momento alguma coisa falhar aqui no meu corpo, eu morro. Você acha que a sua vida ela é acaso? Ou você tem se cuidado tão bem, né? Tem tomado, né, os suplementos corretos, não tem comido determinadas coisas, não tem feito isso, você acha que isso é que está te mantendo vivo? Faça isso, porque isso é bom. Mas não é isso que te mantém vivo. Não é isso que te mantém vivo. O que te mantém vivo é a graça, o poder e a misericórdia de Deus. E aí pensa em todas as outras coisas, irmãos. Todas as outras coisas. Você tem pão, você teve pão para comer hoje de manhã? Né? Você tem expectativa de que você vai se alimentar hoje? Graça e misericórdia de Deus. Porque no estalar de dedos, se o Senhor quiser, Ele muda tudo. E esse é o testemunho que nós damos do nosso Deus. Ele é um Deus que verdadeiramente está conosco todos os dias. E estará por toda a eternidade. Nós fomos comprados por Ele, estamos em vantagem com relação a outros que não foram comprados por Ele, nesse sentido, não porque fôssemos alguma coisa ou tivéssemos feito alguma coisa, mas porque Ele teve misericórdia de nós, né? E essa vantagem é que nós estamos com o Senhor e estaremos com Ele para todo sempre. As pessoas deste mundo usufruem da graça de Deus, podem ter certeza disso, da misericórdia de Deus. O perdão e a graça de Deus estão à disposição de todos. E Ele abriu os nossos olhos para que nós víssemos isso e nos agarrássemos a essa graça. Isso é fidelidade, isso é bondade, isso é misericórdia, isso é amor de Deus que jamais se extinguirá. O amor nunca acaba. E esse é o amor de Deus. Então, ao participarmos nessa manhã, irmãos, talvez, né, muitos de nós cansados, né? Começamos o ano, a labuta já está aí, né? Muitos pensamentos, muitas preocupações. Mas vamos, nesse momento, deixar todas essas coisas de lado e nos lembrarmos de que o Senhor está conosco na fornalha, o Senhor está conosco na cova dos leões, o Senhor está conosco quando pisamos nas águas e Ele abre as águas, o Senhor está conosco no barco, embora pareça que Ele está dormindo, né? Eu acho muito, muito bonita essa passagem, porque é uma passagem que ela chama a atenção de todos nós, porque o Senhor fala para os seus discípulos, vamos passar para o outro lado do lago. Acabou. Ele falou, vamos passar, nós vamos passar. Só que quando começam as situações, ele falou, eu acho que nós não vamos passar. E aí eles têm que recorrer ao Senhor. Por isso é que o Senhor chama a atenção deles, falando, vocês não têm fé? Ué, eu falei que nós íamos passar. Né? Mas, irmãos, olhem que coisa linda essa que o Senhor faz. Ele não apenas acorda, chama a atenção dos seus discípulos e vai dormir de novo, fala, nós vamos passar, e se vira aí, nós vamos passar, pode ficar tranquilo. E as águas, não, ele acalma a tempestade e fala, nós vamos passar. Porque não é a água, não é o tempo, não é nada disso. Sou eu. Eu sou. E se eu sou, falei que vamos passar, eu sou aquele que garante que nós vamos passar. Irmãos, todos nós aqui vamos passar. Todos nós vamos chegar do outro lado, porque o Senhor está conosco. Então, que o Senhor, né, aqueça os nossos corações nessa manhã, para que possamos, né, de uma maneira muito fiel e com muito regozijo, com muita gratidão nos nossos corações, nós possamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de adoração. Esse momento é para adorá-lo. Senhor, nós queremos, em primeiro lugar, pedir ao Senhor que o Senhor nos perdoe, Senhor. Porque eu particularmente, Senhor, tantas vezes arrasto comigo, Senhor, as situações do dia a dia, Senhor.
E no momento em que eu deveria, Senhor, me esquecer de todas as outras coisas, Senhor, e fixar os olhos em Ti, Senhor, para adorá-lo, Senhor, eu fico pensando em outras coisas, Senhor, e, Senhor, preocupado, Senhor, lamentando, Senhor, perdoa-nos, Senhor. E nessa manhã, Senhor, fazemos isso todos os domingos, Senhor, mas nessa manhã, Senhor, como o Senhor tem feito tantas vezes, Senhor, Senhor, faz algo novo, Senhor. Senhor, porque essa mesa, Senhor, é uma mesa que testemunha de uma salvação que se renova dia após dia nas nossas vidas, Senhor. Senhor, nos mantendo vivos, Senhor, nos mantendo, Senhor, com fé, nos mantendo, Senhor, de pé, Senhor. Queremos te agradecer por isso, Senhor. Queremos te agradecer por essa grande salvação, Senhor. Aliás, tão grande salvação que o Senhor nos deu, Senhor. Senhor, que é poderosa, Senhor. Porque é o Senhor mesmo, Senhor, para nos levar até o final, Senhor. Senhor, e nos introduzir na tua presença por toda a eternidade. Te agradecemos, Senhor Jesus. O teu nome é o único nome digno de ser mencionado entre nós aqui nessa manhã. O Senhor é o Rei, Senhor, e como o irmão já orou, Senhor. Senhor, o Senhor se assenta à cabeceira, Senhor, dessa mesa, Senhor. Por dignidade, Senhor, porque o Senhor fez isso, Senhor. E o Senhor é digno, Senhor, de se assentar, Senhor, entre nós, na cabeceira, Senhor, e nós queremos servir a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua bondade e misericórdia com relação à minha vida, dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor. Obrigado porque o Senhor está conosco, Senhor. Senhor, ainda, Senhor, que estejamos, Senhor, Senhor, no mais profundo, Senhor, Senhor, dos sentimentos, Senhor, das situações, Senhor. Senhor, ali, Senhor, o Senhor está, Senhor. Senhor, se armarmos a nossa cama no abismo, o Senhor está lá, Senhor. Se subirmos às alturas, o Senhor também está lá, Senhor. Onde quer que nós, Senhor, possamos ir, Senhor, Senhor, o Senhor está lá, Senhor. E o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa revelação em Jesus Cristo, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Todos os que reconhecem essa fidelidade, misericórdia e graça do Senhor são convidados a participar desse momento. A participar com grande alegria do pão e do vinho.